Queridos, essa mensagem que eu vou compartilhar com vocês nessa noite, eu ouvi o pastor Luciano Subirá pregando em cima do texto de Isaías capítulo 6, uma mensagem onde ele falava sobre experimentar mais de Deus. Quando eu ouvi essa mensagem, eu me derramei em lágrimas, aquilo tocou profundamente o meu coração. E o Espírito Santo então disse: comece uma nova série de mensagens com o meu povo e desperte o meu povo para mergulhar num nível mais profundo de avivamento, experimentar mais do que eu tenho para a vida deles. Queridos, há um lugar mais fundo, há um lugar mais profundo. O Senhor quer que você e eu experimentemos um nível mais profundo de avivamento em nossas vidas. Você pode dizer amém a isso? É desejo do Pai. E você vai sair daqui, meu irmão, você vai sair daqui aleluiado hoje em nome de Jesus. Você vai sair daqui, meu irmão, eu não sei que horas você vai conseguir ir embora, mas o Espírito Santo vai tomar sua vida de uma forma como você ainda não experimentou. O que Ele tem feito aqui desde manhã, agora à tarde, o que Ele quer fazer agora. Querido, eu sinto no meu espírito que vai ser algo extremamente profundo na tua vida. Vai transformar o teu relacionamento com Ele, vai transformar a tua casa, a tua família, vai transformar todo o ambiente onde você está instaurado. Abra sua Bíblia no texto do profeta Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. O tema da nossa mensagem é avivamento, mergulhando em um nível mais profundo. A partir do versículo 1 diz assim a palavra do Senhor: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva. Essa brasa que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse texto, meus amados, não se trata do dia do chamado de Isaías. Esse texto não se refere ao momento quando ele é retirado do seu convívio natural para servir o Senhor em tempo integral. Não, ele já era um homem de Deus e já servia ao Senhor. Mas esse texto se refere a um momento na vida do profeta em que ele experimenta um nível mais profundo. Ele diz: no ano que Uzias morreu, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor de uma forma diferente, como eu nunca vi antes. Eu vi o Senhor no seu trono alto e sublime. Para entender, querido, o que significa isto, nós precisamos entender quem foi Uzias, quem foi este homem que morreu. Nada na palavra de Deus é por acaso. Por que é que Davi diz que foi no ano da morte de Uzias? Há um propósito nisso. O que ele quer nos ensinar? Não é simplesmente para
identificar o tempo, mas algo havia acontecido, espiritualmente falando. Você precisa saber quem foi Uzias. Uzias foi um grande rei. Uzias foi um rei de grandes conquistas. Assim como Davi, não foi tanto quanto Davi, mas ele experimentou um tempo de grande prosperidade, de vencer muitas batalhas, muitas guerras. Uzias para a nação era como um herói, porque quando ele assumiu a nação estava num momento caótico, num momento ruim, a nação estava perdida, e ele se destacou como um grande general de conquistas. Lá em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 3, fala um pouquinho de Uzias. Acompanhe a leitura, preste atenção, saiba quem foi ele. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Ele era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, o de Jabiné, o de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios, os que habitavam em Gur-Baal, e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhava até perto do Egito, porque tinha se tornado extremamente forte. Tudo isso porque o Senhor o fez prosperar. Não para por aí. Veja o que mais aconteceu. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, à porta da esquina, à porta do vale, à porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maazéias, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600. Esses valentes era a tropa de elite. Mas veja que ele não tinha apenas estes homens. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 370.500 homens, que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército, escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens, peritos destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Lindo, não? Seria se não existisse o versículo 16 que diz assim: mas havendo já se fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Queridos, Uzias foi o homem que usou Deus como trampolim para conseguir o que ele queria. Talvez na palavra de Deus, Uzias seja o ápice de exemplo de pessoas interesseiras que se relacionaram com Deus tão somente para conseguir o que tanto desejava. Amados, Uzias representa esse lado interesseiro de todos nós. Esse Uzias que vive dentro da gente, que nos faz nos aproximarmos de Deus somente para recebermos as bênçãos dele. Há um momento no nosso relacionamento com Deus que Deus até permite isso. É interessante,
Eu vejo isso no ministério de Jesus. Jesus, ele curava os enfermos, ele libertava os cativos, ele dava de comer às pessoas que tinham fome, ele dava amor, cuidado, e as pessoas se aproximavam dele. Há um momento no nosso relacionamento com Deus que Deus permite nos aproximarmos dele como crianças. É mais ou menos como aquele filhinho nosso de 3, 4 anos. Talvez 3 não, mas 4 e 5 já. Senta no nosso colo, passa aquela mãozinha pequenininha no nosso rosto, fala: "Ô papaizinho lindo, eu te amo." Oh, aquilo já derrete, a gente já enche os olhos de lágrima. Aí ele fala: "Papai, dá R$5. Ah, você dá, cara, você enfia a mão no bolso, tô 10. É que é comprar bala, papai, você compra bala. Há um momento na vida que isso cabe. Mas você consegue ver um filhinho teu de 20 aninhos, barbado, cheio de bigode, dizendo: "Ah, papaizinho lindo, te amo, dá R$50. Rapaz, quem tem filhote barbado é gato. Vai trabalhar. Vamos? Ai, que negócio é esse? O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11, diz assim: "Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas quando me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino." Há um momento, queridos, que nesse relacionamento nosso com o amado Espírito Santo, nesse nosso relacionamento com Deus, nós precisamos amadurecer e crescer. Nós precisamos deixar para trás as coisas de menino. Uzias representa dentro de nós esse grupo de pessoas que vem à igreja somente com interesse naquilo que Deus pode fazer. Muitas pessoas chegaram aqui com câncer, com outros tipos de doença, chegaram aqui com suas famílias desestruturadas, com um marido dizendo: "Eu não te aguento mais, eu vou te largar", ou com a esposa dizendo: "Tchau, eu não quero saber de você", ou com um filho preso nas drogas, desempregado, com situação financeira terrível. E a igreja se levanta, nós em célula jejuamos, nós oramos, Deus cura, liberta, restaura, transforma, restitui. E de repente essa pessoa já nem está mais entre nós. Talvez muitos de vocês estejam agora lembrando de pessoas assim, que há pouco tempo estavam aqui celebrando, cultuando, receberam o que tanto pediram ao Senhor e hoje já não estão mais entre nós. Uzias, busca interesseira, busca ao Senhor por aquilo que Ele pode fazer. Quando recebe, seu coração se exalta, se acha independente. Eu sei que muitos de nós lembramos de pessoas, mas o que eu quero dizer é que todos nós temos muito de Uzias dentro dos nossos corações. Muitos de nós temos as mesmas atitudes que o rei Uzias. Queridos, muitas vezes nossas motivações são boas, mas quando a gente consegue aquilo que a gente tanto quer, é interessante que o nosso coração é desnudado diante de Deus e vem à tona nossas reais intenções. Pessoas assim são como a geração do profeta Eli, que perdeu a guerra contra os filisteus, mas que perdeu também a arca do Senhor. Eu quero fazer um contraste nesta noite com relação a isso. Eu quero fazer um contraste com você, desse tipo de atitude que nos faz lembrar Uzias. A geração do profeta Eli era uma geração perdida. O tabernáculo ficava em Siló e eles não iam mais adorar ao Senhor em Siló, onde estava a arca. Mas é interessante que um dia eles foram à guerra. E eles chegaram lá na guerra
e perderam para os filisteus e perderam a arca. A questão é, por que isso aconteceu? Para mergulhar num nível mais profundo nesta noite de avivamento em nossas vidas e num nível mais profundo no nosso relacionamento com o amado Espírito Santo, duas coisas precisam acontecer hoje. Duas coisas. A primeira delas é que Uzias tem que morrer. O texto fala: no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor no seu alto e sublime trono. Não foi antes, foi depois. Amados, nós precisamos entender muito bem o que isso significa. Se você quer mergulhar hoje num nível mais profundo de avivamento, deixa eu te dizer, irmão, Uzias tem que morrer. Uzias tem que morrer no meu e no teu coração. A pergunta importante que vale $1 milhão hoje à noite é: como matar Uzias? Como Uzias morre? Meu irmão, quando eu me deparo com um texto de 2 Crônicas, capítulo 26, a partir do versículo 16, isso traz luz e revelação aos nossos corações, como matar Uzias dentro de nós. Você é uma pessoa inteligente, você já entendeu que Uzias é o teu orgulho, Uzias é a tua carne, Uzias é a tua prepotência, Uzias é a tua arrogância, Uzias é tudo aquilo que está dentro de você, que luta contra o Senhor, contra as coisas do Senhor, que luta contra a profundidade do avivamento do Espírito Santo dentro da tua vida. Uzias tem que morrer. Se eu pudesse te dar um conselho, eu te daria esse hoje à noite: não saia de dentro desse lugar sem matar Uzias. Eu vou te dar um bom motivo daqui a pouco para isso. O texto nos diz: entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, ao seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O sumo sacerdote Azarias, aleluia, e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso. Não é permitido isso. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. É somente eles que podem fazer isso, rei. E eles se levantaram agora contra. Talvez alguns de vocês possam pensar assim: pastor, mas o rei dispôs o coração em queimar incenso, em adorar. Que Deus é esse? Meu irmão, não se engane. Essa atitude de Uzias representa a atitude de muitos hoje, que estão acreditando na mentira que o diabo espalha por aí, que você pode buscar a Deus de qualquer jeito, que você pode buscar a Deus porque Ele está em qualquer lugar, em todo lugar, não importa onde, desde que você busque de todo o seu coração. Mentira! Há uma forma que Ele determinou de ser adorado e buscado. Não é do seu jeito, querido. Não é do seu jeito, é do jeito que Ele determinou. Essa forma de ser buscado, de ser adorado, não se engane, não é dentro de igreja batista, não. O caminho que Ele determinou é o caminho de Jesus. Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus. Jesus, Ele é a vida eterna. Não adianta você querer se aproximar de Deus, fazer boas obras. E você vê aqui, querido, que Uzias foi repreendido por Deus. E ele estava dentro do templo. Mas o texto continua. O texto continua. Veja só. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo. Saia do santuário, porque você foi infiel e não será honrado por Deus o Senhor. Preste atenção, o texto fala: Uzias
que estava com um incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se, indignou-se contra os sacerdotes. Neste momento, diz a palavra, na mesma hora, diante do altar, o Senhor fere Uzias com lepra. Não foi um pouquinho depois, não foi no mês seguinte, foi na hora. Foi na hora. Eles olharam, a lepra surgiu na testa. Por que não foi no braço? Por que não foi na perna? Por que não foi na barriga? Foi na testa, para que todos vissem, para que todos enxergassem que Deus naquele momento se manifestara. Pense comigo. Não é fácil resistir o rei. O rei tem autoridade para matar e para deixar viver. O rei não andava sozinho, o rei andava com a sua guarda real que o guardava, o protegia, o amparava. Mas 81 corajosos sacerdotes do Senhor enfrentaram Uzias. Então, meu irmão, aqui está o caminho para eu e você matarmos Uzias. Você precisa resistir o Uzias. Você precisa enfrentar o Uzias. Esse Uzias que existe dentro de mim, dentro de você. Esse é o caminho que o Senhor determinou. É interessante porque eu fico imaginando aqui na minha cachola, Deus, sabedor de todas as coisas, onisciente, Ele já estava contra as atitudes de Uzias, e Deus poderia ter ferido Uzias antes de ele colocar o pé no templo. Quando Uzias começou a matutar, eu vou lá no templo, eu vou queimar incenso. Que negócio é esse que é só sacerdote, que é só... Não, eu vou lá. Nesse momento Deus poderia ter ferido, sim ou não? Mas ele espera Uzias ser repreendido. Ele espera que aqueles que sabiam que tinham que fazer a coisa certa, assim que eles tomaram o posicionamento correto, Deus se manifesta. Deixa eu te dizer uma coisa, você que está enfrentando o problema com pornografia, com vícios, com infidelidade, você que tem roubado a Deus, não é fiel nos seus dízimos, você que tem, meu irmão, se levantado contra as coisas do Senhor, deixa eu te dizer uma coisa, não vai vir anjo do céu para poder te repreender. É você que tem que enfrentar o Uzias que está dentro do teu coração. Sou eu que tenho que enfrentar o meu Uzias. E assim que você fizer isso, Deus se manifesta em teu favor. Sabe o que me chama a atenção, filhos? O que me chama a atenção é que Uzias não morre na hora. Há exemplo de Ananias e Safira, que morreram na hora, porque mentiram ao Espírito Santo. Uzias foi ferido com lepra. O texto diz, é só você continuar lendo, que ele teve que dar lugar do trono para Jotão, seu filho, que era um novo ainda. Uzias não pôde sequer conviver à companhia dos seus familiares. Ele passou o resto da sua vida isolado numa casa. É isso que Deus quer que eu e você façamos com o nosso orgulho. Coloquemos isolado ele na cruz de Cristo. A nossa carne não melhora. Nossa carne não melhora. O que nós precisamos fazer é repreender o nosso orgulho, o nosso pecado, as nossas atitudes que contrariam a vontade do Senhor. Deus se levanta em nosso favor e dessa forma esse Uzias fica crucificado na cruz de Cristo, ferido pelo poder do Altíssimo. Mas quando eu e você deixamos isso de lado, Uzias vai tomando conta, vai se manifestando cada vez mais forte. E eu quero te dizer algumas questões importantes aqui. Enquanto Uzias viver dentro de nós, nós iremos tratar as coisas de Deus de qualquer maneira. Quando eu olho para 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, eu quero agora voltar os nossos pensamentos para a geração de Eli. Olha o que o texto diz: os filhos de Eli eram ímpios
não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Eram filhos do profeta Eli, eles eram sacerdotes, tinham que dar o exemplo, tinham que tratar as coisas de Deus de uma forma exemplar. O texto fala que eles pegavam um garfão, e quando o povo ia sacrificar, eles pegavam a melhor parte, escolhiam uma picanha. Aí quem estava sacrificando dizia: gente, não faz isso, deixa eu queimar a gordura, deixa eu adorar o Senhor, depois você pega o que você precisar. E eles insistiam, porque eles estavam pouco se lixando para as coisas de Deus. Eram sacerdotes. Agora é interessante, o que a Bíblia fala acerca de mim e de você depois que entregamos nossa vida a Jesus? A Bíblia fala, queridos, que não são apenas os pastores sacerdotes, mas todo aquele que é selado pelo Espírito Santo, depois de ter ouvido o Evangelho da verdade e entregado sua vida a Jesus, todos nós somos sacerdotes diante de Deus. Olha para o irmão do lado e diz: você é um sacerdote de Deus. As mulheres, você é uma sacerdotisa de Deus. Então não pense você que essa aplicação se refere apenas à liderança da igreja, se refere a cada cristão que está nesse lugar nessa manhã. Eles tratavam as coisas de Deus de qualquer maneira, de qualquer forma. E no final do texto diz assim: o pecado desses jovens era muito grande à vista de Deus, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Quando o teu coração é dominado por Uzias, você trata com desprezo as coisas de Deus. Você vem na igreja, você vem domingo à noite, você às vezes pode até entregar o seu dízimo e ser generoso com a sua oferta, mas o teu coração está longe do Senhor. Os dois filhos de Eli, eles estavam sempre no templo, mas o coração, dominado pelo orgulho, estava longe. Quantos de vocês estão tratando as coisas de Deus de qualquer forma? Quantos de vocês, quando nós compartilhamos a visão, quando eu digo daqui nós vamos conquistar Araçatuba, quantos dentro de vocês riem disso? Quantos de vocês já duvidaram disso? É porque no teu coração há muito mais de Uzias do que do Espírito de Deus. Porque quando o Espírito Santo controla e domina e governa a tua vida, meu irmão, você vai saber que o Deus que servimos é o Deus do impossível, e não há barreiras para o nosso Deus. Se é para Jesus, aplauda à direita. Quando Uzias toma conta do teu coração, você falta na igreja só porque está friozinho. Quando você trata as coisas de Deus de qualquer forma, você não vai na célula porque você está indisposto. Quando você não trata as coisas de Deus da forma correta, você nunca se dispõe para fazer um TLC, para se tornar um líder de célula. Você não abre a tua casa para poder receber uma célula, porque você está mais preocupado com as tuas coisas. E quando você se aproxima de Deus, você só se aproxima por aquilo que Ele pode te dar. E você nunca pergunta a Ele: o que eu posso fazer em prol do reino? Tudo isso porque Uzias vive dentro de você. Enquanto Uzias viver dentro de nós, queridos, nós não iremos obedecer o Senhor em tudo. Lá em 1 Samuel capítulo 3, verso 11, veja o porquê dessa geração de Eli estar numa draga tão desgraçada. É interessante que o Senhor nem se manifesta na madrugada para o profeta Eli, Ele se manifesta ao jovem Samuel. E diz assim o texto: o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos dos que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse
que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os repreendeu. Enquanto Uzias viver dentro de nós, nós não obedeceremos o Senhor em tudo. É interessante que aqui o Senhor revela o porquê. Eli já era um ancião sacerdote, seus 80 e tantos anos. E fica claro nessas palavras do Senhor que ele já havia se levantado e orientado Eli sobre o que ele deveria fazer, porque os pecados dos seus filhos já haviam chegado até diante do Senhor. Mas fica claro também que Eli não fez nada. O texto de Tiago capítulo 4, versículo 17 diz assim: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Meu irmão, eu estou aqui para te dizer uma coisa: se você sabe o que tem que ser feito e você não faz, é porque Uzias vive dentro de você, e você está em pecado. Você sabe o que tem que fazer. É fácil você pensar naqueles que se desviaram e foram embora. Mas quantos de vocês já disseram para o Senhor: Deus, eu vou orar mais? E o Senhor te abençoa. E como é que está a tua vida de oração hoje? Deus, eu vou ler mais a tua palavra, eu vou me aprofundar, eu vou meditar nela todos os dias. Eu pergunto, como é que está a sua vida na palavra? Deus, eu vou acordar nas madrugadas, eu vou para as alvoradas, eu vou participar das vigílias. Deus vem, te abençoa. E eu te pergunto, como é que você tem feito hoje a sua busca diante do Senhor? Quantas pessoas já clamaram por filhos? Deus, dê-me filhos. Deus faz um milagre, abre o ventre da estéril. E muitas vezes o filho presenteado por Deus é o motivo dessa pessoa se afastar e não se envolver mais com as coisas do Senhor, nem obedecer a tudo quanto o Senhor quer que façamos. Uzias vive. Uzias vive. Uzias tem que morrer. Você tem que matar Uzias e tem que matá-lo hoje. Para isso acontecer, você precisa, meu irmão, em nome de Jesus, resisti-lo. Você tem que resistir Uzias. Enquanto Uzias viver dentro de nós, iremos nos relacionar com Deus somente por aquilo que Ele pode fazer e não por aquilo que Ele é. Vamos pensar novamente na geração de Eli. 1 Samuel capítulo 4, versículo 2, diz assim: quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou os filisteus nos derrotar? Vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que Ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então mandaram quem? Mandaram o Ofni e Finéias, os dois filhos do profeta Eli, os sacerdotes pecadores. É interessante que eles não tiveram a ideia antes. Eles não buscaram o Senhor antes de ir para a guerra, mas na primeira batalha, depois que tomaram uma sova: ei, cadê a arca? Ah, tá vendo? A gente perdeu porque a arca não está aqui, vamos buscar a arca. E aí eu me relaciono com Deus só por aquilo que Ele pode fazer. É a busca interesseira. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Preste atenção, que para mim esse é um momento muito forte. E com muito temor e tremor diante do Senhor eu digo isso a você. Há um momento, e essa é uma daquelas razões que eu havia dito no início da mensagem, do porquê você tem que resistir e matar Uzias na tua vida. Há um momento que Deus diz basta. Há um momento que Deus se levanta e diz: chega! O meu Deus, o nosso Deus é um Deus rico em misericórdia, aleluia, eu sei. Mas o Deus que servimos é um Deus justo. É um Deus que perscruta os nossos corações e as reais intenções do nosso coração. Há um momento que Ele se levanta e fala: chega!
no mesmo texto que nós estamos lendo. Eles então levam a arca, e eu peço que você preste atenção. Olha o que o texto diz: quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. Pensa num reteté, irmão. A arca chegou, o povo pula, os guerreiros gritam, batem espada contra espada e faz aquele negócio, aquele auê. O barulho foi tão forte, que o acampamento dos filisteus ouviram. E quando os filisteus ouviram, disseram: o que está acontecendo? Eles levaram a arca e eles começaram a gritar: os deuses entraram na guerra. E o texto diz que eles ficaram com medo, porque a fama do Senhor era terrível. Era um Deus temível. Esse Deus dos israelitas feriu os egípcios, fez grandes manifestações. Estamos perdidos. Alguém dos filisteus disse: força, coragem. Eles têm os seus deuses, nós temos os nossos. Vamos à guerra. Eles diziam, gente, os filisteus diziam: quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? Quem? Mas infelizmente no final do versículo 11 diz assim: Israel foi derrotado, cada homem fugiu para a sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca do Senhor foi tomada, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Deixa eu te dizer algo. Quando a arca chegou, teve festa. Quando a arca chegou, teve manifestação de alegria, de ousadia, de coragem. Mas Deus está vendo o teu coração. Eu me lembro quando no início do avivamento na nossa igreja, os nossos jovens nos cultos começaram a manifestar de uma forma mais alegre, a saltar, pular. Alguns dos mais antigos não estavam entendendo e falavam: isso é falta de reverência. E eu disse: deixa os jovens. Mas eu chegava para estes jovens e dizia: o que você faz aqui tem que ser fruto do que você vive lá fora. Não adianta você vir à casa de Deus e chorar e levantar as mãos, e amanhã você voltar para aquela rede de mentira, para aquela ladruagem, para a tua infidelidade, para aquela tua conversinha fiada, para aquelas tuas piadas imorais, para aqueles flertes que você faz. Cuidado, querido, porque a qualquer momento Deus pode dizer a você: basta! E quando Deus diz basta, a mão dele pesa. O que eu faço aqui é reflexo do que eu vivo lá fora. Tem gente que pensa que a gente tem que ser lá fora o que somos aqui. Não. Vocês não estão entendendo. Tem muito pastor que fala: o que você é na igreja, você tem que ser lá fora. Não! O que você é lá fora é que reflete aqui dentro. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Quando você sai dessa porta, você é a igreja de Jesus lá fora. Você apenas se reúne aqui dentro para adorar e exaltar o Rei dos Reis. Mas igreja acontece fora dessas 4 paredes.
As pessoas inverteram. Por isso que as pessoas têm tanta dificuldade de entender. Tentam ser lá fora o que são aqui. Não. Viva lá fora e seja aqui o que você é lá. E você vai ver as coisas serem transformadas. Para isso, você tem que matar Uzias na tua vida. E você tem que matar ele hoje. Em último lugar, querido, você não consegue tomar essa segunda posição, ou não consegue tomar essa atitude sem antes matar Uzias, porque Isaías viu o Senhor em sua majestade só depois que Uzias morreu. Só depois. Veja que Uzias, preste atenção, Uzias já não reinava. Ele era o rei, mas era o filho que governava. Ele estava afastado, mas ainda ferido. Mas depois que ele morreu, Isaías viu. Depois que morreu, tudo aquilo que representa o orgulho, a soberba, a arrogância, a prepotência, o amor ao dinheiro, o amor à riqueza, o amor ao poder. E quantas pessoas estão vivendo atrás disso? Quantas pessoas estão tentando viver algo que não são? Estão tentando transparecer uma mentira. Estava vendo uma reportagem esta semana, e cerca de 40% dos jovens estão endividados porque querem viver um padrão que não pertencem a eles. E com isso se endividam nos cartões para poder comprar aquilo que não podem comprar. Estão vivendo uma mentira, estão tentando ser algo que não são. Quer viver avivamento? Quer experimentar um nível mais profundo? Então, querido, eu quero falar sobre Davi. E a dica que eu te dou é desejar ardentemente o Senhor. É buscar o amado Espírito Santo com todas as suas forças e intensidade. Essa é uma das partes que mais me toca nessa mensagem. Querido, por favor, não deixe que a glória do Senhor vá embora. Não permita que a glória do Senhor se vá. Lá em 1 Samuel capítulo 4, verso 19, diz que a nora do profeta Eli, a mulher de Finéias, ela estava grávida. E o mensageiro chegou até o profeta Eli e trouxe a notícia: perdemos a guerra, seus 2 filhos morreram. E o profeta perguntou: e a arca? A arca foi tomada. O profeta, que já estava de idade, a Bíblia diz que ele era um idoso, acima do peso, cego. Ele foi tão impactado, se desequilibrou, caiu, quebrou o pescoço e morreu naquele momento. A notícia chegou até a esposa de Finéias, que estava grávida, e automaticamente ela entra em trabalho de parto. Algo muito dolorido, muito difícil, muitas dores. E quando aquele filho nasceu e a esposa de Finéias veio a falecer após o nascimento do filho, quando aquela criança chegou nos braços dela, ela disse: o nome dele é Icabode, porque a glória do Senhor se foi de Israel. Isso me dá medo. Isso me dá medo. Nas 3 vezes que eu preguei essa mensagem hoje, toda vez que chega nesse ponto, meu coração treme. Icabode, a glória do Senhor se foi. A glória do Senhor se foi.
Sabe por quê? Dentro do meu coração há uma mistura, um misto de tristeza, de alegria, porque eu já vivi na minha vida ministerial Icabode. Eu já fui pastor e vivi Icabode. Eu sabia o que fazer diante do altar, eu sabia o que falar, eu sabia o que pregar, mas eu não sentia a glória do Senhor. Pela misericórdia de Deus, Ele tem me dado a oportunidade de visitar as igrejas ao redor de todo esse Brasil e no mundo. E eu tenho visto muitas das nossas igrejas vivendo o Icabode. A gente entra no culto, há cânticos espirituais, a pregação fiel à palavra de Deus, mas a gente não sente a glória do Senhor. A glória não se foi quando a arca foi tomada. Deus já não estava mais. Aí você diz: pastor, você está forçando a hermenêutica. O Senhor Jesus, Ele se dirige às 7 igrejas da Ásia no livro do Apocalipse. E Ele se dirige à igreja e diz: eis que estou à porta e bato, se vocês abrirem, eu entrarei e cearei convosco. Tem gente que acha que esse versículo é para evangelizar. Não, Jesus está falando com a igreja. O Novo Testamento termina com Jesus fora da igreja. Icabode. Isso me assusta. A gente pode ser igreja de Jesus sem Jesus. É só você deixar Uzias continuar vivendo fortemente dentro do teu coração. Quando Uzias vive, o Espírito Santo se ausenta, porque a Bíblia fala que eu posso apagar na minha vida o mover do Espírito Santo. E nos tornamos igreja de Jesus sem Jesus. Isso me assusta. Eu já vivi isso. Eu já vivi um tempo ministerial onde havia muito sequidão. Eu não quero nunca mais viver isso de novo. Você não pode permitir isso na sua vida nunca mais. Você não pode permitir Icabode na tua vida. Pastor, então vamos nos mobilizar como igreja, vamos continuar com essa adoração extraordinária. Não, você não está entendendo, queridos. Eu acabei de perguntar a você quem é a igreja, e você me respondeu: eu sou a igreja. O que acontece aqui aos domingos é a manifestação do que você é individualmente durante a semana. Se você parar de buscar o Senhor com intensidade, se você continuar alimentando os Uzias que há dentro de você, meu irmão, vai chegar uma hora que a glória do Senhor vai embora e ninguém vai perceber. Misericórdia, Senhor. São pessoas com a mente cauterizadas, são pessoas vivendo no pecado. São maridos que traem a esposa, esposa que trai maridos, filhos que mentem aos pais. É uma rede de mentira, de infidelidade, de falsidade que o diabo está se colocando e instaurando dentro do seio de cada família. E tudo isso para provocar dentro da igreja Icabode. Igreja de Jesus sem Jesus. Pastor, mas nós não estamos vivendo um momento. Eu sinto que estamos vivendo um momento que nós nunca antes vivemos como igreja. Por isso que eu estou conclamando você a mergulhar num nível mais profundo. Porque o nosso Deus é fonte inesgotável. Há mais dele para você, há mais dele para a minha vida.
Ele deseja isso de nós, queridos. Mas você tem que resistir a Uzias. Quando eu olho para Davi, eu vejo um outro rei com uma outra disposição. Uzias e Davi. Foi esse Davi que no Salmo 51, versículo 11 escreveu: não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Sabe que momento é esse? Sabe do que se trata o Salmo 51? Se trata do pecado de adultério de Davi. Davi permitiu que se aflorasse Uzias dentro dele. Ele foi repreendido pelo profeta Natã. Natã foi boca de Deus na vida de Davi, repreendeu Davi. Sabe o que Davi fez? Davi não fez como Uzias. Ei, como é que vocês falam assim com o rei? Davi põe a boca no pó. Davi tira suas vestes reais, se veste de cinza, de saco. E ele diz: Senhor, por favor, não me expulses da tua presença. Não me expulses da tua presença. Eu estava cego, mas o Senhor me repreendeu e o Senhor me fez enxergar o meu pecado. Tem misericórdia, Senhor. Sabe por que Davi ora desse jeito? Porque quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Ele fala: por favor, não retires de mim o teu Espírito. Quem já experimentou o que eu estou falando, não consegue ficar sem. Não retires de mim o teu Espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19 diz: não apagueis o Espírito. Isso significa que eu posso não tocar na glória e poder do Espírito Santo, porque Ele é Deus. Ele é inatingível, mas o texto diz que eu posso apagar a ação dele na minha vida. Assim como a igreja pode colocar Jesus para fora, eu posso colocar o Espírito Santo para fora da minha vida. E o Paulo fala: não apaguem o Espírito Santo. Quantos estão vivendo sem o Espírito Santo? Quantos não se relacionam com o Espírito Santo, que é uma pessoa? Ele tem intelecto, emoções e vontade. É a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Assim como eu falo com o Pai, eu posso falar com o Espírito Santo. Assim como eu converso com Jesus, eu devo conversar com o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que testifica com o meu espírito. É Ele quem me ajuda, Ele quem me aconselha, Ele é o meu amigo. Mas muitos estão apagando o Espírito Santo dentro de si. Efésios 4:30 diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeça o amado. Marcos 3:29. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. Romanos 14, versículo 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo.
Você tem que desejar o Espírito Santo ardentemente. Não é aqui, é aqui. Aqui você mata Uzias. Aqui, meu irmão, você deseja ardentemente. Entende o que eu quero dizer? Você deve ser como Davi, um coração apaixonado por Deus e por aquilo que Deus é. Essa é a marca extraordinária na vida de Davi. É interessante, meu irmão, fazendo um contraste com Uzias. Olha que sobrenatural isso daqui. Uzias se aproximou de Deus por motivos interesseiros. A geração de Eli manda trazer a arca para vencer a batalha. Davi, ele vai para a batalha, ele vence a batalha, ele conquista a cidade a qual coloca o seu nome e vem se chamar Cidade de Davi, ali em Jerusalém. Ele constrói uma casa, ele mora, e assim que ele termina de se instaurar, ele fala: traga uma arca, porque eu quero a presença de Deus na minha vida. Eu quero a arca, não para conquistar uma guerra. Eu quero a arca porque não há outro lugar melhor para estar do que senão na presença de Deus. Primeira Crônicas capítulo 15 versículo 1 diz: Davi traz a arca para perto para adorar ao Senhor, para lhe prestar culto em todo o tempo. Ele constrói uma tenda, ele coloca a arca, e Davi restaura a adoração profética a Deus. No tempo de Davi, a adoração não parava. Ele colocou os sacerdotes, ele colocou os levitas, para que durante 24 horas do dia, 7 dias por semana, o Senhor fosse adorado, o Senhor fosse exaltado. Os levitas estavam ali, queridos, para poder prestar culto ao Senhor, ininterruptamente. 2 Samuel capítulo 6 versículo 13, na segunda vez que ele faz a tentativa, veja qual é de trazer a arca. Ele estava trazendo a arca para a cidade. Veja como que ele se portou. O texto diz, a partir do versículo 13 de 2 Samuel 6: quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. 6 passos, e todo mundo parava, sacrificava e adorava o Senhor. 6 passos, e isso se repetia. Mas não foi só isso, não foi só dessa maneira. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, ele foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Quando ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombeta. Talvez você, meu irmão, que tenha no seu coração pensado, lá da geração de Eli, que fez barulho, que celebrou e Deus não ouviu, e talvez você no teu coraçãozinho tenha pensado assim: tá vendo? Deus não gosta de gritaria. O que Deus está vendo é a intenção do teu coração. O nosso Deus é um Deus alegre. Eu acabei de ler a você há pouco tempo que o Espírito Santo, ele traz paz, ele traz alegria. E a gente vê Davi, não foi algo apenas que ele deu ordem para os levitas e sacerdotes e para o povo. Ele colocou uma roupa de linho, se desfez das suas joias reais, da sua capa real, e ele foi dançando com todas as suas forças. Ele saltava, ele gritava, ele adorava, e dessa forma ele chegou até a cidade. É interessante que ali Davi convoca todo o povo, eles vão e adoram.
E ele manda entregar tâmaras, um bolo, um pão, e abençoa todo o povo. E ele dá um recado para o povo: ei, voltem para suas casas e abençoem as suas famílias, porque a presença de Deus está aqui. Deixa eu te dizer uma coisa, presta atenção no que eu vou te falar, olha aqui. O Davi que deu essa ordem, imagine como é que estava o coração dele para ir para casa. Eu fico imaginando Davi falando: eu vou abençoar a minha família, eu vou chegar em casa, Deus, eu quero abençoar a minha esposa Mical. Deus, quem sabe hoje vai ser o dia que o Senhor nos abençoará com um filho. Foi tão forte o que o Senhor fez em nós, a tua presença manifesta em nosso meio. E ele chega em casa com aquele sorriso, e quem sabe ele fala: Mical, há algo de Deus que eu quero compartilhar com você. Você não imagina o que ele fez conosco no dia de hoje. E a Mical olha para ele e diz: é assim que um rei se porta diante dos serviçais? Mical havia espionado, avistado, assistido da janela Davi chegando e adorando. E o texto fala que Mical criticou Davi na adoração que ele fez ao Senhor. Naquele mesmo momento o coração de Davi muda e diz: diante do meu Deus eu dancei, diante do meu Deus eu celebrei, diante do meu Deus eu dei o meu melhor. O triste da história é que o texto ali diz: e Mical, até o fim da sua vida, não teve filhos. Deus ouviu a crítica de Mical. Eu fico imaginando, quem sabe aquele dia não era o dia que ela iria ganhar do Senhor a bênção. Quem sabe naquele dia não era o dia que ela iria engravidar. Quem sabe não seria naquele dia que ela daria luz à descendência de Davi. Mas por conta de um coração interesseiro, que estava preocupada apenas com a sua posição, perdeu a bênção. Quantos de nós aqui já não fomos tocados pelo Espírito Santo para saltar, para gritar, para nos jogarmos com a boca no chão, para dizermos: Senhor, eu te amo, para dar o seu melhor, para adorar de forma extravagante, e você ficou parado porque ficou com vergonha de quem está do lado? Quantos de vocês tiveram vontade de celebrar ao Senhor com toda a força do teu ser, mas não fez, porque já ouviu a crítica de outras pessoas dizendo: esse povo ridículo que vai lá na frente chorar e se jogar na presença do Senhor? Pois se você não matar esse Uzias dentro de você, que te faz pecar, murmurando, reclamando e criticando, você vai morrer na esterilidade espiritual. E que Deus tenha misericórdia da sua vida, e que Ele nunca se levante contra você e diga: basta! Porque nesse dia você perderá a batalha. Os sacerdotes morrerão, e a glória definitivamente se afastará, e você viverá em Icabode. Você precisa desejar o amado Espírito Santo ardentemente. Davi fazia adoração contínua. Davi ordenou aos líderes dos levitas, aos músicos, lá em Crônicas 15, primeiro Crônicas 15, 14, lá está dizendo, para que eles cantassem canções alegres, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas, símbolos sonoros. Em 1 Crônicas 16, 1, ali fala que Davi nomeou alguns levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando ao Senhor, o Deus de Israel. O
texto diz que eles deviam tocar diariamente as trombetas diante da arca de Deus. Muitas canções o próprio Davi escreveu, e dioturnamente, canções com as letras, como vou ler para você, eram entoadas dizendo: deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que Ele tem feito, cantem para Ele, louvem-no, contem todos os seus atos maravilhosos, gloriem-se no seu santo nome, alegrem-se os corações dos que buscam o Senhor. Olhem para o Senhor e para a sua força, busquem sempre a sua face, lembrem-se das maravilhas que Ele fez, dos prodígios e das ordenanças que pronunciou. E todo dia, minuto após minuto, essa adoração não parava. Essa adoração não parava. Nós fizemos aqui 24 horas de adoração. Nós já estamos, vamos fazer de novo a Santa Convocação. Nós ficamos 26 horas adorando e declarando e proclamando a palavra do Senhor sem parar aqui neste lugar. Sexta para sábado, domingo, havia uma manifestação da presença de Deus, que era tangível. Quando eu fui tomar a palavra, muitos de vocês estavam aqui, o Espírito Santo disse: faça o apelo. Eu disse: Espírito Santo, mas eu nem preguei. Ele disse: faça o apelo. E antes de começar a pregar, eu disse: o Espírito Santo está mandando perguntar quem aqui quer entregar a vida a Jesus. E meu irmão, esse lugar ficou forrado de gente. Idosos, jovens, adolescentes, vieram em lágrimas se derramando diante do Senhor. No tempo de Davi, essa adoração não parava jamais. Por quê? Porque Davi o desejava ardentemente. Você tem Uzias, que fez Deus de trampolim, viveu prosperidade por um tempo, mas morreu na lepra, sozinho. Você tem Davi, um homem comum que muitas vezes pecou, mas que desejava ardentemente a presença de Deus, e termina o seu ministério com o título: Homem segundo o coração de Deus. Eu não desejo título nenhum para a minha vida. Eu quero que o Senhor olhe para mim e diga: ali está um homem segundo o meu coração. É para isso que eu quero viver. É isso que eu quero inspirar na tua vida. Bens vêm e vão. Fama só vem para te deixar parecido com Uzias. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. 2 homens, 2 conquistadores, 2 corações diferentes, 2 finais completamente diferentes. Teu coração é parecido com quem?